Olá, eu sou Grace Maia, falo aqui de Brasília, capital do Brasil, e a gente está nesse momento muito importante que estamos às vésperas da eleição. A gente está procurando saber como que está a comunidade em Brasília, aqui da capital do Brasil, e o que as pessoas estão pensando sobre política. Eu estou sendo recebida hoje por Ricardo Lidman. Obrigado por me receber na sua casa, Ricardo. Eu que agradeço a oportunidade. Ricardo, a gente está nesse momento, há um mês das eleições, e a gente vê tanta gente falando tanta coisa, e é um grande espetáculo, né? E você, com todo o seu conhecimento, você está fazendo doutorado em filosofia da religião, você é mestrado em filosofia e vem da engenharia civil e foi presidente da Sociedade Teosófica durante muitos anos. O doutorado é em filosofia do yoga, especificamente, não é? Quer dizer, a tese em ciência da religião. E, no entanto, isso não abrange exatamente o tema político contemporâneo, mas existem sugestões da antiga tradição, os panchayats da Índia, que abrangem a questão dos microdistritos, que parecem no Brasil muito necessários. Ah, claro. Bom, primeiro, assim, aproveitando todos os seus conhecimentos, quando a gente olha, eu acho que todo mundo se pergunta o que está acontecendo, meu Deus. Para você, assim, qual seria um diagnóstico hoje desse momento do Brasil? Assim, o que está acontecendo? A gente sofre de quê, Ricardo? Bom, eu tenho a impressão, num primeiro lugar, que a natureza busca compensações e talvez haja um jogo do pêndulo, né? Nós já tivemos um impeachment do presidente Collor, outro impeachment da presidente Dilma, e agora parece que o pêndulo está indo na direção oposta. E tenho a impressão que por isso se busca uma postura talvez mais conservadora. Eu acho que as pessoas estão um pouco amedrontadas também com a violência. E, na verdade, isso tem a ver com o tráfico de drogas e talvez uma legislação um pouco mais solta no Brasil. Eu estou chegando do Congresso Mundial da Sociedade Teosófica, que foi em Singapura. E lá as leis são muito rigorosas, basta dizer que o traficante é pena de morte, né? Então, eu não sei exatamente de um sentido mais mundial, mas no Brasil parece que está havendo um jogo de pêndulo e as pessoas estão agora buscando uma situação de segurança, e acho que é uma tradição no Brasil de buscar no presidente um salvador da pátria. As pessoas esquecem que uma nação se constrói pelos seus cidadãos. Se não houver uma cidadania e um espírito coletivo de cooperação, não se consegue construir um país, não depende de uma pessoa. Acho que existe muito essa lenda no Brasil de que um líder vai resolver tudo, e isso é parte do problema. Eu acho que outra parte do problema é que nós estamos vendo cada vez mais as consequências da corrupção. Eu não sei se devo fazer a correlação, mas recentemente houve o incêndio do Museu Nacional e a gente vê que nem os hidrantes tinham sido verificados de forma periódica. Pode-se dizer que faltou recurso, mas há certos cuidados básicos. Então, estendendo o raciocínio, também vi aí que se gastou mais de R$1 bilhão na reforma do Maracanã, mas quando chega a cultura nacional, aí é a conta-gotas. Parece que daria para, com aquele dinheiro, fazer reformas por 2.400 anos, foi o cálculo que eu li no UOL, né? Eu acho que a corrupção é um problema grave no Brasil e acho que, graças a Deus, isso está pelo menos aflorando. Agora cria insegurança. Eu sou, por natureza, parlamentarista, porque acredito que isso já soluciona uma série de problemas. Primeiro, o processo de impeachment é sempre um processo muito difícil. Enquanto que os países parlamentaristas
Eu não sei se eu posso fazer uma comparação, afinal nosso país é tão futebolista, não é? Imagina ter que esperar 4 anos para trocar o técnico de um clube que não está jogando bem. É mais ou menos isso que a gente viu. O processo de troca de um técnico tem que ser ágil e da mesma forma ocorre isso dentro do sistema, se nós podemos chamar assim, político, quando o sistema é parlamentarista. Agora, o parlamentarismo exige que os representantes, por sua vez, representem de fato e de forma significativa a população. Então, eu tenho a impressão que se nós não tivermos microdistritos, já haverá corrupção até na escolha dos parlamentares, que a gente sabe, a julgar pelo número de processos que envolve parlamentares no Brasil. Se eu hoje tivesse que escolher, seria difícil, não é? Porque até o parlamento, que deveria escolher a liderança num regime parlamentarista, está num momento difícil e de descrédito, para dizer o mínimo. Sim, há um descrédito generalizado, né, em relação à política. E ao mesmo tempo continuam esperando da política uma solução. Pois essa é a nossa contradição. Por outro lado, se tu fores ver os estudos do Converse sobre esse assunto, que é um cientista político norte-americano, nos Estados Unidos, mas aplicando o survey no Brasil também, tenho colegas que já fizeram a comprovação, é apenas 1% da população que é ideóloga, ou que compreende a necessidade da ideologia na escolha política. Outros 9% são quase ideólogos e, na dúvida, seguem o aconselhamento daquele 1%. Então, nós temos aproximadamente 10% da população, segundo o survey aplicado também ao Brasil, que tem alguma correlação ideológica. Outros 20% nos Estados Unidos e 30% no Brasil. Aliás, é o contrário, 30%, porque o interesse de classe nos Estados Unidos está mais caracterizado. No Brasil reduz a 20%. São pessoas que tendem a votar. Por exemplo, se eu sou engenheiro, eu quero votar no engenheiro para salvar a minha profissão. Existe já não uma ideologia predominante, mas salvar o meu interesse de classe. Se eu sou médico, eu quero um médico. Se eu sou psicólogo, eu quero alguém que defenda a psicologia. Se eu sou professor, eu quero alguém que defenda a educação. Então, eu quero dizer com isto que esse voto já não é muito ideológico, mas ele serve a um interesse que ainda tem alguma conotação relativa à política. Depois existe uns 40%, aliás 30% no Brasil, que se relacionam ao voto pela natureza dos tempos. Então é uma coisa meio de modismo, meio de maré, seguem uns slogans, ou lembram um tempo em que a coisa estava boa, então quer voltar àqueles tempos. Então é meio difícil definir o que seja a natureza dos tempos, mas ainda tem uma remota correlação com alguma coisa de política. E há 40% que não tem relação nenhuma. Vota porque deu a mão pro Frei Damião, porque torce pro Flamengo, ou pro Corinthians, ou sei lá para quem, ou porque é bonitinho, ou porque, sei lá, fala bem. Então, esse tipo de voto, e olha, é uma quantidade significativa, se tu somares a natureza dos tempos, mais o sem conteúdo político, dá 70% do eleitorado. Então, realmente, um voto direto para a presidência nessas condições, eu acho problemático. Porque a pessoa pode estar arrependida 3 meses ou uma semana depois, mas ela tem que esperar 4 anos. É temerário. Sem falar que o custo de uma eleição direta é uma coisa espantosa. E temo que o sistema até induza a corrupção, porque com as verbas disponíveis, em geral, as pessoas não chegam lá. Então, começa a aparecer caixa 2, caixa isso, caixa aquilo. E muitos políticos já fazem a caixinha para a sua reeleição,
se é que conseguiram chegar lá sem isso, que eu me lembro só pessoas muito famosas que chegam, eventualmente sem a campanha nutrida por régias contribuições, e aí começam a aparecer as empreiteiras, as incorporadoras e outras empresas, né? Mas o que eu me preocupo mais é que se nós não temos um microdistrito, as pessoas não se conhecem. Então, os Estados Unidos têm eleição direta e tal, mas os representantes são escolhidos nos counties. Sim. Então, não, é bem diferente do nosso, que um estado como o de São Paulo vai escolher um deputado federal. Imagina o número de votos que tu precisa. E, portanto, quanto maior o número de votos que uma pessoa precisa para ser eleita, maior tem que ser o investimento. Porque ela começa a ser votada por gente que ela não conhece diretamente. Enquanto que para síndico do prédio, tu não precisa fazer uma grande campanha porque todo mundo te conhece. Então, guardadas as proporções, o county pode ser visto assim, o seu representante como um síndico de quadra. E nesse nível, tu tens aquela ideia platônica da democracia, onde toda a democracia de Atenas eram 1000 pessoas que votavam, quer dizer que mal ou bem eram pessoas conhecidas entre si. Agora, hoje nós somos conduzidos por marqueteiros para votar numa imagem, às vezes artificialmente criada, segundo as pesquisas, o que ele tem que dizer para ganhar voto dessa classe ou daquela categoria. Então, não é construída uma imagem que depois, às vezes, o candidato nem tem pretensões reais de concretizar o que havia prometido, ou depois simplesmente diz que faltou dinheiro, não deu para concretizar e fica elas por ela. A gente perde o controle, né? Na verdade, existe uma distância muito grande da raiz e ela aumenta quando a pessoa é eleita, né? Porque ela tá lá e... Depois de eleita tem até piadas. A pessoa nem lembra quem votou, né? Exato. Às vezes é difícil lembrar até quem votou, realmente. Existem até piadas do céu e do inferno, não vou entrar nesse detalhe, mas que diz que depois, agora vai... Agora já passou a eleição. Claro, e a questão da contagem de votos, né? Você vota para um deputado e às vezes outro é eleito com a questão de uma contagem de quociente. Isso. É bem complicado. Ricardo, dentro desse tema de presidencialismo e parlamentarismo, a gente teve um plebiscito em 93, a gente teve parlamentarismo só duas vezes, uma vez na República, né, em 62. Mas na monarquia já tinha. Teve muitos anos, né? Porque... O que você acha que o brasileiro tem essa resistência em relação a isso, mesmo querendo sempre imitar, né? A gente sempre quer imitar os europeus, tentando mudar alguma coisa, mas a gente tem essa resistência, assim, em relação a ter uma política mais eficiente de alguma forma, porque isso faz há pouco tempo, foi em 93, sim. E foi assim, ninguém queria, né? Mas eu acho que também não houve tempo para as pessoas serem educadas a esse respeito. No Brasil, acho que há uma tendência, até no cinema, de se alinhar muito ao modelo norte-americano. E porque somos a América do Sul, todo o alinhamento das Américas tem uma ideia de um novo mundo, pelo menos era essa a ideia na época do descobrimento. Então, como as monarquias tinham sede na Europa, parece que monarquia tem um pouco de cheiro de lembrar o tempo do colonialismo. Então, eu acho que todos esses... Eu especulo, porque eu também gostaria de saber a resposta à tua pergunta. Mas algumas coisas eu intuitivamente colocaria nesses termos. E, principalmente no caso de 93, acho que não houve tempo, porque para tu fazer um plebiscito, tu teria que fazer, entre aspas, uma campanha, defendendo prós e contras de ambos os lados. E isso teria que levar muito tempo para pessoas que nem sabem o que é parlamentarismo. Né?
Então, eu acho que agora, por exemplo, até estão se dando conta que as nossas raízes monárquicas afundaram sem deixar vestígio, ou pelo menos com o incêndio recente do Museu Imperial, enfim, o Museu Nacional, que era na residência imperial, deixa assim um momento de reflexão. Mas o ponto essencial do parlamentarismo é que, eleito o representante, ele é automaticamente já representante daquele colegiado que o elegeu, porque é um colegiado interno que o elege, o que quer dizer que automaticamente ele tem já apoio, ele não precisa comprar um apoio posterior ou negociar apoio da mesma forma que no presidencialismo, onde a pessoa chega como presidente, mas ninguém garante que ela consegue governar. Sim. Então, sob o ponto de vista da operacionalidade prática, já isso seria uma razão para se votar em favor do parlamentarismo. Mas se nós tivermos macrodistritos, como eu estava citando o exemplo de São Paulo, aí não há condições, porque na verdade, um representante já é uma quantidade de dinheiro absurda para ser eleito, né, que é demandada. Então, a menos que nós tivéssemos um sistema de microdistritos, na antiga Índia eram chamados panchayats. Pancha em sânscrito quer dizer 5. Então, era um conselho de 5 anciãos, daqueles pequenos vilarejos, e eles praticamente governavam nessas condições. Mas o importante é que todo mundo os conhecia, eles eram escolhidos para ser seus representantes. Então, da mesma forma, se tu estenderes esse conceito em camadas superpostas, os representantes de uma quadra escolheriam seu síndico de quadra. Os síndicos de quadra escolheriam os vereadores da cidade. Os vereadores escolheriam seu prefeito. Quem sabe os prefeitos escolheriam seu governador. E os governadores escolheriam o presidente. Ou então tu farias um parlamentarismo independente para escolha no nível regional e no nível nacional. Mas de qualquer forma, em qualquer nível, teria que haver a possibilidade de, se eu posso criar um neologismo, desvotar. Desvotar é ótimo. É ótimo, né? Que seria justamente reconduzir ou reverter o processo de eleição. Então, a recondução seria a reeleição, enquanto que a possibilidade de não só fazer um impeachment do presidente, mas poder fazer um impeachment do vereador, poder revogar o mandato, suspender o mandato e substituir por outro, porque num pequeno county tu troca a pessoa com muita facilidade. Sim, claro. Então eu não tenho que esperar necessariamente passar 4 anos para trocar o síndico do prédio. Se dá zebra nas contas, eu troco amanhã, reúne aí debaixo da escada percentual significativo do condomínio e está resolvido. Das presenças. O impeachment do síndico. Quer dizer, não é um processo difícil. Mesmo no parlamentarismo é bem mais fácil. Claro, por isso a pressão popular, se o povo vai às ruas num regime parlamentarista, o pessoal sabe que aquele representante vai cair. Sim. E aqui tu fica meses com o pessoal nas ruas e nada acontece, porque o regime é muito rígido. Para tu fazer um impeachment leva 180 dias e é uma crise nacional e a bolsa cai, o dólar sobe, quer dizer, não é uma coisa ágil. Por outro lado, num regime em que a confiabilidade dos próprios representantes fica difícil, por quê? Porque igualmente o Caixa 2, o macrodistrito envolve grande soma para produzir a eleição de um candidato, tem que ter apoio de um partido, enquanto que num county talvez tu não precise de um partido. Claro, tu possa fazer eleições independentes.
Outra questão do Brasil, né? O pluripartidarismo e as coligações no parlamentarismo, esses partidos eles são muito mais fortes, né? Isso. A questão dos partidos no Brasil, a gente vê eles trocando de partido, tem a questão da soma dos votos, que tem as coligações, coeficientes de tempo de televisão também. Como é que a gente percebe isso, assim, como brasileiro, você que é astrólogo e que estuda toda a questão de karma, do yoga, como é que é isso quando a gente vê, assim, nesse momento, o brasileiro perdido, né, de certa forma, a gente, como você falou das porcentagens, assim, você vê pessoas que são formadas, às vezes até com mestrado e doutorado, com discursos, assim, de ódio, zero Aristóteles, discutindo política com base em pequenos fatos, né? E pequenas soluções, tipo, bandido na cadeia, que cadeia, com que dinheiro, com que polícia, com que processo judicial, né? Isso dentro do que é ser brasileiro, o que tem a ver isso, assim, com a história do Brasil e o karma coletivo do Brasil? Bom, eu vejo que, evidentemente, nunca se investiu em educação no Brasil. Isso não é um problema recente. Parece que os próprios portugueses usavam a ignorância como uma forma de domínio popular. E alguém que quisesse estudar teria que ir para Coimbra, como os fidalgos e seus filhos faziam para ter algum título numa universidade além-mar. E isso é diferente do Uruguai e da Argentina, fronteiras muito próximas do lugar onde eu nasci, em que a gente sente que o primeiro estímulo sempre foi a educação, então cria uma situação diferente. É diferente. Não um caos também. Claro. Mas também tem seus problemas, eu não estou negando, mas como karma coletivo você vê bem a diferença. Eu acho que a última coisa que se fazia aqui era dar educação, e muito menos acessível era para o índio ou para o escravo negro trazido da África. Quer dizer, a situação era tal que se as pessoas simples não tinham acesso à educação, muito menos as minorias, enfim, aí era uma situação muito difícil, né? E as consequências estão aí até hoje. Então, como nós podemos esperar maturidade para votar com os índices de analfabetismo, e ainda que a estatística mascare, existe o analfabetismo funcional. Quando eu fui mesário, eu uma vez tentei racionalmente fazer uma sucessão na linha, como se fosse quase uma linha de montagem do voto, em que as pessoas deixassem aqui sua carteira de identidade, assinassem e recebia a carteira. Na época se usava ainda o título, a carteira, etc. E qual não foi minha surpresa que, sem copiar a assinatura da carteira, ele não conseguia assinar. Então, a ideia que eu tive de separar a carteira e devolver no final não funcionou. Nossa. Então, o número de... E eu estava em Porto Alegre, eu era mais jovem, era o bairro Moinhos de Vento, quer dizer, é um bairro de elite. Você não imagina. E ainda tinha uma taxa significativa de analfabetos funcionais inscritas naquela sessão. Agora, se eu for considerar por aí as condições para a pessoa ter informação para poder votar, então, por esse motivo, eu acho muito mais lúcido se votar nas pessoas que a gente conhece, porque sem a devida informação, e tu mesmo citaste até doutores que às vezes estão com um posicionamento muito radical, como é que nós vamos chegar a uma situação de conciliar o Brasil, e sem conciliação, sem um mínimo consenso? O consenso o que é? Eu posso ter sido vencido pela maioria, mas eu consinho que para o bem do todo, a maioria deve ser obedecida. Se não existe esse espírito, mesmo que haja alguém eleito por hipótese lá os 50% dos que compareceram às urnas, porque não é exatamente 50% da população, ou 50% mais 51, sei lá,
que é o mínimo para desempatar. Se os outros 49 ficarem boicotando, o Brasil não vai para frente. Então, se não há um espírito de unidade, então esse que é o problema, o partido foi eleito, mas os outros partidos ficam boicotando até que ganhem algum ministério, isso ou aquilo. E o resultado é que o país fica dividido e, de repente, as pessoas tomam seus representantes e lutam por eles como líderes perfeitos, o que não são, porque são seres humanos, e não veem que por trás dos panos estão dividindo pizzas ministeriais lá para conseguir apoio, e depois o filho não fala mais com o pai, há divisões na família. Eu vejo isso um desperdício de energia psíquica, um conflito que só divide o país em fragmentos, e o parlamentarismo escolheria isso dentre os eleitos e a gente apenas teria seus representantes imediatos para resolver os problemas mais próprios da quadra ou no máximo do bairro, mas os problemas que exigem outro nível de responsabilidade e qualificação. De política externa. Exato. Aí é uma questão que o colegiado é que tem que resolver. Agora, eu posso reclamar quando a coisa está mal, eu vou para as ruas. É o que eu chamo o conceito de desvotar. Aí eu pressiono o meu representante a voltar atrás ou eu puxo o tapete dele, porque no pequeno county eu tiro o representante da quadra, esse por sua vez era a sustentação do de cima, aí o parlamentarismo microdistrital escalonado. Isso eu explico melhor em alguns prefácios e notas, mas o livro da doutora Beza é que traz esse conceito da antiga tradição neoplatônica, não é? Que é a teosofia. Então esse livro, Ideais da Teosofia, publicado ainda no século passado, mas com certeza é uma tradução de Fernando Pessoa e pela nossa editora teosófica, é fácil de encontrar. Também no meu livro eu defendo alguma coisa, não é? No Tradição Sabedoria, pelo menos dando as bases desse raciocínio, agora com o nosso colega Pedro Oliveira já na 5ª edição. Eu faço essas menções porque, é claro, difícil de desenvolver um tema tão vasto nesse período de tempo, mas são ideias muito antigas que vêm de Platão, o neoplatonismo, a teosofia mais ocidental, tem suas raízes também correspondentes no Oriente, dos Panchayats são, de certa forma, mencionados da antiga tradição da Índia. E acho que nesse espírito, se não há uma cultura em favor do país, se não há um espírito nacional que se sobreponha ao mero interesse individual, a corrupção vai continuar. Porque um vende seu voto ou por um litro de leite ou por uma bolsa de apoio disso, daquilo, não sei o que lhe traz benefício imediato, mas não pensa no Brasil como um todo. Então isso também é uma forma de vender seu próprio voto. Claro. E, portanto, a corrupção não é só dos políticos. Existem alguns pensadores contemporâneos que têm evidenciado isso. A expressão do karma coletivo clássico é que cada povo tem o governo que merece. Então, se já existe um espírito da lei do Gerson, como ficou caracterizada no tal do comercial, do tirar vantagem, né? O jeitinho brasileiro também, né? Esse jeitinho brasileiro normatizado de corrupção. Desde as origens do país, como a imposição vinha da coroa, não é? Houve um jeito de tentar escapar da lei. Eu acho que existe um problema também do brasileiro não acreditar muito na lei e nem mesmo na polícia. É diferente de outros povos. Tu vê os Estados Unidos, eles criaram suas próprias leis porque eles tinham uma certa soberania desde a fundação. Então eles
criaram um respeito ao que eles mesmos fizeram. Né? Exato, a República lá tinha essa característica. É diferente da situação do Brasil, em que as leis vieram de Portugal e parece que era só uma visão colonialista extrativista. Então o brasileiro parece que desde o início quis fugir dos impostos e disso, aí ele não contribuía para o seu país, ele estava contribuindo para Portugal. Então esse espírito de que não se investiu no Brasil e de que o ouro ia para Portugal também tem a ver com a educação, que na verdade Portugal nunca investiu na nossa educação, foi depois da independência, ainda assim, com dificuldade, que surgiu a primeira universidade no Brasil. Então tudo isso faz com que haja um espírito de que a lei é uma coisa da qual se desconfia. E isso é péssimo, porque acima de tudo a lei deveria ser o melhor para o conjunto. Se o indivíduo só pensar em si mesmo, esse individualismo vira egoísmo, e aí não se constrói um país. E aí o espírito de corrupção já está na base, porque as pessoas querem tirar vantagem para si. Eu me lembro de uma coluna do Luiz Fernando Veríssimo, uma vez na Zero Hora, lá em Porto Alegre. O garoto chegava, e são cartoons, né? Umas tirinhas de desenho. Aí o garoto chegava, se chamava Aventuras da Família Brasil. Tá? O garoto chegava para o pai e perguntava: papai, tu és cidadão? Aí o pai enchia o peito: sim, meu filho, eu sou cidadão, eu pago os impostos, eu voto, eu isso, eu aqui, deu todos os exemplos. Aí o menino faz a segunda pergunta: papai, tu paga todo esse dinheiro para eles? Quer dizer, é quase um raciocínio mafioso, que o importante é a minha família e o resto que se dane. Então, por detrás dessa pergunta, existe uma falta de patriotismo, existe uma falta de contribuir com aquele imposto para uma melhoria do Brasil. Depois vem as notícias do que está sendo feito com os impostos e dos desvios de corrupção, as pessoas ficam ainda mais resistentes, vai gerando um círculo vicioso. Né? Mas por detrás disso está sempre o egoísmo e a questão de querer tirar vantagem. O desrespeito à lei é sempre aquela coisa de que eu estou acima da lei, e acho que pelo menos nisso o Brasil está despertando. Agora o colarinho branco está levando para a cadeia. Então isso é uma coisa que nunca tinha acontecido. Nós estamos vendo uma mudança. É verdade que não se sabe exatamente em que dimensão. O judiciário também não está muito crescendo. Pois também. E o pior é o foro privilegiado, que aí exime uns da lei e ficam inalcançáveis, ou na prática aquilo vai sempre sendo postergado. Claro. Você falou muito sobre a crença, né, no Estado, na questão do patriotismo. Na Grécia existia também ali paralelamente a questão muito religiosa do oráculo. Depois a gente tem a separação da igreja do Estado, quando a gente passa pela Idade Média, separa. E a gente tem na nossa Constituição que a gente tem um Estado laico. Mas a gente sabe que no Brasil a questão do mito, das religiões, sempre esteve totalmente ligada à política, né? E hoje a gente tem a bancada evangélica. Como é que é essa questão de quanto de religião que a gente consegue aceitar dentro da política, quanto que é importante que a religião... O ser humano é um ser que é misturado, né? A gente não tem partes, a gente tem essa parte que é mental, espiritual, como queiram chamar. Mas dentro da política, teria como realmente separar isso, tendo essas características, o Brasil teria alguma solução? Porque realmente a bancada evangélica é um sintoma de que realmente o brasileiro tem essa questão da crença do Estado misturado, que eu até acho, assim, o Estado é uma crença, né? Sim. Como é que é isso, assim, no Brasil, e a diferença que você vê, assim? Bom, veja que o Brasil tem uma tradição, claro, cristã, tem suas raízes na tradição judaico-cristã. Por sua vez, a gente sabe, Moisés foi educado para ser filho do faraó. No caso, o faraó era considerado um rei divino.
Mesmo a palavra Christos em grego, ou o seu equivalente Messias em hebraico, aramaico, tem a conotação de ungido. Quer dizer que, na verdade, era um símbolo de que ele era um ser como um rei. Por isso até aparece o INRI, né? E Jesus Nazarenos Rex Iudorum, quer dizer, ele era considerado por muitos, ou era esperado para ser um rei divino entre os homens. E essa discussão vem desde lá, se afinal ele responde: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Ele não queria misturar religião com política, mas parece que nem todos entenderam assim. E o Estado laico surge depois de que a própria Igreja representante do Cristo sofre uma série de relações com o iluminismo, etc., na Europa, que questionavam aquela situação, a publicação da Bíblia, o início do protestantismo com Martinho Lutero. Enfim, nós vamos verificar que a relação da lei com a religião é poderosa desde as origens do decálogo, da tábua de Moisés. Então tu não consegue separar totalmente, creio eu, com facilidade na nossa cultura, o legislar e a religião. Agora, até que ponto também, e acho fácil e necessário, porque eu sou também presidente fundador do CONERA aqui no Distrito Federal, o Conselho do Ensino Religioso. O Estado é laico, mas a lei diz que o Estado é obrigado a oferecer ensino religioso para as crianças. Se a criança não quer, porque o aluno tem frequência facultativa, mas ao Estado é obrigado o oferecimento, a oferta da disciplina. Essa é a legislação em vigor. Né? Então, o fato do Estado ser laico não significa que não se estude a religião, o fenômeno religioso, porque também, sem nenhuma perspectiva filosófico-religiosa ou existencial, ver as crianças caindo na droga, sem perspectiva de vida, criam-se outros problemas que têm a ver com o desgoverno desse país, que é o tráfico. Tem até um governo paralelo, por assim dizer. Né? Então, a laicidade vem no sentido de dar opção facultativa a quem quer escolher. Isso tem que ser respeitado. Eu não posso impor uma única religião, porque a história das religiões tem sido muitas vezes um mar de sangue na história da humanidade. Então, se nós queremos a paz, precisamos aprender também a conhecer as outras religiões. Como que nós vamos chegar à paz mundial? Nós gastamos hoje $1 milhão por minuto em armas no mundo, ou segundo a expressão da Unesco, relativa às crianças, porque ao mesmo tempo se gastam, me corrijo, morrem 40 mil crianças por dia de fome, ou usando a expressão da Unesco, de problemas derivados da subnutrição no mundo em desenvolvimento. Então, se tu faz as contas desse $1 milhão por minuto gasto em armas, que não são exatamente armas para tiro ao prato em parque de diversões, nós sabemos o que uma arma faz, e ao mesmo tempo as crianças estão morrendo de fome, corresponde em $36 mil para cada criança que morre de fome. Óbvio que ela não precisava morrer, isso hoje daria mais de R$100 mil. O dólar passou de 4. Era um consumidor em potencial. E ele poderia comprar um apartamentinho, viver da renda, ficava no quartinho dos fundos, estava com a vida ganha. Se tu tens 10 filhos, tu já é milionário. Então, é um raciocínio bem diferente se nós entendermos a necessidade da paz mundial
A própria ONU diz que se é na mente dos homens que surgem os problemas da guerra, é na mente dos homens que nós temos que criar as muralhas da paz. Né? Então, nós temos que criar as condições de que se conheça outra cultura, se conheça outras línguas. A internet favorece isso em parte, mas na religião está a cultura e as leis. Porque as leis originais de um país têm raízes na sua religião. Se depois eles querem mudar, é outro assunto. Mas tu vais ver, historicamente, isso é um fato. E se o Estado é laico, ele tem que oportunizar que as crianças conheçam todas essas alternativas, até para talvez escolherem sua própria religião sem a pressão da família ou mesmo do educandário ou lugar onde ela foi educada, né? Mas se tu simplesmente, a título de uma racionalidade iluminista, queres tirar a religiosidade do homem, aí tu crias um problema de tirar também o sentido da vida. Nós encontramos hoje, às vezes, mais religiosidade na física moderna, porque a física está a demonstrar que a matéria é luz condensada, é energia condensada temporariamente, e que, portanto, nós estamos num oceano de luz, não é? Era o que dizia Einstein com a sua fórmula E igual a mc2, que a energia e a matéria são mutuamente conversíveis. E eu tenho a impressão que, se nós estamos nesse estado aparente de não perceber o oceano de luz, a limitação é que é nossa, mas aquele que percebe é chamado iluminado. Então, as diversas culturas tiveram pessoas mais sensíveis, que nós vamos chamar os grandes instrutores espirituais, os mestres de sabedoria, formando, quem sabe, uma comunhão universal daqueles que chegaram a essa percepção e que inspiraram as gerações a encontrarem um sentido para a vida. Se nós não queremos o aspecto formal, algum tipo de maneira informal de encontrar o sentido da vida é necessário. Senão as pessoas caem nas drogas. O pó de macaco, agora a última novidade que pegou moda na Inglaterra, se compra por 2 libras, ou seja, R$10. As pessoas têm alucinações, são atropeladas no meio do trânsito, se jogam pela janela do edifício, começam a se morder. Uma dose muito barata. Então, se tu não ofereces ao jovem também uma perspectiva da vida que não seja apenas materialista, um nível de suicídios até nas universidades é muito alto. Nós temos sido chamados a dar palestra na universidade para tentar compensar isso, né? E seria de se esperar, não, mas esses têm estudo, sim, mas eles podem não ter tido um acesso a uma religiosidade natural, talvez não tão formal como quiseram algumas estruturas arcaicas, mas algum tipo de percepção da inteligência que governa o universo é absolutamente necessário. Admitir que o universo veio do caos e de uma explosão original, sem uma inteligência que depois ordenasse os átomos da poeira cósmica, é um contrassenso, porque uma explosão não organiza as coisas. São muitas leis, né? Hoje a ciência mostra como uma célula tem mitocôndrias, como isso ser um acaso é muito absurdo. Pois é, mas o jovem não está sendo estimulado a buscar o sentido da vida. Então eu acho que, de alguma forma, a oração dos antigos, ou a meditação do yoga, são os temas do homem procurando a si mesmo. Se nós estamos vivos, então necessariamente a vida tem que estar em nós. Eu não vou encontrar fora o sentido da vida, eu tenho que encontrar em mim. Nem que seja aprendendo a respirar, a me observar, porque o ciclo de uma respiração já é o ciclo da vida em miniatura. Então o yoga, o budismo, a meditação, ou as preces do cristianismo, do judaísmo, enfim, do islamismo, tem o sentido de levar o homem a uma
introspecção de que uma lei maior governa o cosmos e que ele precisa entrar em sintonia com essa essência que se diz onipresente, porque se tudo é luz, como já sustenta Einstein, eu preciso ver isso ou ter alguma percepção dessa unidade, dessa harmonia cósmica. Eu acho muito difícil organizar um país num clima materialista de cada um querendo levar vantagem. Aí tu tens a derrocada das instituições porque o próprio amor está tirando férias. Né? E o amor é apenas o reconhecimento da unidade da vida nos olhos da outra pessoa. Se eu não sinto que há um elemento ligante entre os seres, claro, se o ser está drogado, mata o outro apenas por um par de tênis para comprar talvez mais uma dose de crack, então nós vemos o ser humano chegar ao nível ínfimo, matar a própria mãe por mais uma dose. Mas isso é a consequência da química mal conduzida que afeta até o julgamento das pessoas drogadas, o sistema nervoso fica abalado. Mas se nós queremos reconstruir a essência de uma coletividade sadia, de um país que tem um futuro, nós temos que investir no autoconhecimento. O homem tem que reencontrar suas origens no amor e na compaixão. Como dizia até o Dalai Lama, que eu tive o prazer de assistir uma vez na Índia, que todos nós somos frutos da compaixão, porque, diferentemente de um animalzinho que já nasce praticamente caminhando nas suas quatro patas, o homem leva 1 ano para aprender a caminhar e sabe lá quanto para sobreviver no meio. Então alguém tem que cuidar da nossa fragilidade infantil, alguém fez papel de mãe, de pai, ou na pior das hipóteses, substituiu essas funções, porque senão nós não chegaríamos aqui hoje, esse sentido de gratidão em relação àquele que teve compaixão da nossa fragilidade infantil, é a essência das relações humanas. Então, se eu não tenho mais gratidão, amor, compaixão, o Estado fica impossível de ser conduzido, porque aí o ser humano está em conflito com a sua própria essência. Se depois ele esquece de onde ele veio, e basta segurar uma criança que até os 3 meses de idade não segura o próprio pescoço, o peso da própria cadeira, aquela sensação de absoluta fragilidade de segurar um ser que é totalmente dependente de um adulto, deveria nos enternecer e nos fazer pensar sobre o sentido da vida. E sem isso, eu acho que o egoísmo é a tendência, e no egoísmo nós não vamos conseguir a unidade, não vamos conseguir a cooperação. E aí eu não consigo separar totalmente a essência do sentido da vida e da religião, que é encontrar esse sentido, da política. Agora, a religião organizada, a política partidária, aí eles começam a entrar em zonas de conflito que acabam até em contribuições e no cartão de crédito, que já tem pouco ou nada a ver com a proposta original de um bem do Estado, de um bem maior, de reencontrar a origem de todas as coisas e o sentido da existência. Ah, muito lindo, realmente, é isso mesmo. Ricardo, você como astrólogo, eu sei que você está aí olhando os planetinhas, o que eles estão fazendo. Eu vi o seu post sobre a Marte, né, e o museu. A gente está finalmente chegando na tal era de Aquários, o Plutão vai chegar lá em 24. Quais são as perspectivas dessa nova era? Assim, a gente tem uma tendência mundial a realmente ter uma revolução indo para esse lado, assim, do amor, ou ainda tem muita bagaceira aí? Se eu interpretar pela tradição da astrologia, a última vez que o Plutão passou em Aquário ocorreu a Revolução Francesa, que foi o fim do absolutismo no regime monárquico. E aí iniciou-se um regime parlamentar, etc., já na Europa.
o retorno de um ciclo tão grande, porque afinal a astrologia estuda a lei dos ciclos a partir do princípio da correspondência, então ela tenta ver o que aconteceu então, como poderia se reproduzir agora. Nós esperamos uma grande mudança. A era de Aquário seria a era de uma fraternidade sem guerras. Para isso, nós teríamos que ter algo parecido como um governo mundial, talvez de rodízio, como é o modelo da Confederação Europeia, nós chamamos União Europeia hoje, e o mesmo padrão angular da Federação Europeia, fundada, a União Europeia, em 93, mas do Tratado de Maastricht foi em 92 ainda. Fiz uma progressão que, aliás, publiquei nessa revista Sofia, da nossa editora, não é a editora Teosófica, e se bem que essa é uma edição de julho, eu acho, de 2011, da unificação planetária, de uma possível federação das nações, e então nós pusemos 18 de maio de 2029 como a data provável onde aquele triângulo vai se reproduzir com Júpiter, Plutão e Urano, levando a um sextil de Netuno com Vênus também, formando uma pandorga, que é um momento muito auspicioso. Mas isso tem a ver com a profecia de Charles Leadbeater, que já dizia, não é, que com sua sensibilidade clarividente desenvolvida no yoga, da unidade, primeiro, da unificação da Europa. Olha que ele escreveu isso em 1913, que era o início precursor da Primeira Guerra em 1914, ele previa uma unificação europeia que só foi acontecer em 93, mas daí ele dizia que evoluiria para um estado internacional, né? E eu acho que é isso que nós estamos vendo, guardadas as idiosincrasias de cada país. O fim das guerras resultaria transformar as armas em arados, e aí nós subinserimos o problema da fome e o desperdício que eu há pouco comentei, de se gastar $1 milhão por minuto em armas, dá mais de 1 trilhão por ano, enquanto estão morrendo 40 mil crianças de fome por dia, né? Então, eu acho que, no entanto, só em 2023 e até 2044 é que o Plutão estará em Aquário. Até lá, o gargalo maior, em 2020, é a conjunção de Saturno com Plutão. Em janeiro de 2020, ainda em Capricórnio. Isso vai ser feio. Isso vai ser complicado. Alguns traduzem como a cristalização do mal. Eu chamo de gargalo, se tu vence aquele ponto, aquele é o ponto crítico da mudança. Sempre tem uma coisa muito crítica antes da... Eu tenho a impressão que o mundo parece que deu um passo atrás, que os ingleses foram para o Brexit, que os americanos estão votando em posições extremistas. Quer dizer, a gente sente que parece que há um reacionarismo no ar, porque as pessoas, como eu estava explicando, estão buscando a sua segurança, vendo que a mudança está acontecendo, elas ficam inseguras e voltam para posições de mudança. Então o Saturno está em Capricórnio, o Plutão está em Capricórnio, o Urano agora também entrou em signo de terra, que é Touro. Quer dizer, a gente sente que há um posicionamento conservador, e acho que o resultado das eleições vai, de alguma forma, espelhar isso. As pessoas estão com medo, né? Mas é preciso confiar no ser humano, que precisa mudar, sem o que nós não daremos o próximo passo na direção da paz. E a paz é essencial, sem a paz nós deixaremos de existir. Antigamente havia problemas, ou guerras sempre houve, mas eram com lança, tacape e arco e flecha. À medida que o armamento foi se sofisticando, hoje nós podemos destruir a humanidade 200 vezes com o armamento que há no mundo, né? E qualquer economista diria que isso é um exagero, mas é que se usa para intimidar. Então a gente vê as situações de Guerra Fria em toda parte,
As pessoas vão empilhando bombas atômicas para intimidar o país ao lado, mesmo que não use, fica um clima, e os gastos com essas armas sofisticadas são absurdos, enquanto as pessoas estão morrendo de fome. Isso é inadmissível. Então, a menos que haja uma paz mundial, e isso nós esperamos para 2029, ou pelo menos a partir de 2023, o quadro mude com Plutão em Aquário, mas parece que o ponto crítico do processo é 2020. E agora nós estamos no Brasil, nessa zona de transição, porque também nas progressões do mapa de independência do Brasil, o Sol alcançou o Plutão, coisa que nunca tinha acontecido desde a independência. E, portanto, luz foi projetada, o Sol simboliza a luz projetando sobre as trevas do Plutão, que é o mais obscuro e longínquo planeta, nos confins do sistema, sem luz. Né? E essa conjugação de fatores, eu esqueci de tirar o segundo, né? Essa conjugação de fatores, ela produz uma possibilidade de nós lançarmos luz sobre as trevas. Eu acho que o que vem acontecendo no Brasil é que havia problemas, mas eles estavam debaixo do tapete. Talvez haja uma maior insegurança hoje, mas pelo menos começou a haver uma limpeza, uma transparência, e como eu te disse, o colarinho branco já não fica impune. Então, isso é uma mudança sem precedentes na história da civilização brasileira. Pode ser que nos custe temporariamente caro no sentido de uma sensação de desconforto com a descoberta de tanta barbaridade que acontecia. Mas eu acho que isso trará uma maior consciência da importância da honestidade, da importância de se colocar a pátria acima do interesse individual, pessoal, que é o que nós chamamos de verdadeiro patriotismo, e daí virá um novo Brasil. Eu acho que esse é um momento decisivo de tomada de consciência, de que nós podemos escolher, mas acima de tudo que temos que escolher pelo melhor da nação, e não apenas pelo o meu melhor e o meu interesse. E, acima de tudo, aceitar o resultado de uma forma a não fragmentar o país em pedaços, porque qualquer que seja o lado, se pelo menos houver uma certa unidade, o Brasil se reconstrói, mas dividido vai ser difícil vencer a crise em que nós estamos. Muito bom. Bom, você quer deixar um recado e falar onde que a gente encontra os seus livros? Eu acho que editora, www.editorateosófica.com.br é o lugar onde os livros e as revistas mencionadas se encontram. Eu tenho também um livro de astrologia que está logo ali. Então nós temos também a ciência da astrologia e as escolas de mistérios, que agora está em 3ª edição, onde tentamos mostrar que a astrologia nos liga com o cosmos, não é? Através da lei dos ciclos e da correspondência, como em cima, assim embaixo. Isso nos permite compreender que nós não estamos isolados no universo, mas temos correspondência com todas as forças que inteligentemente ordenaram o cosmos e o mantêm como uma unidade viva. E assim a gente pode pressentir os movimentos e as direções que a natureza vai dando também aos acontecimentos, porque o ser humano faz parte dessa vida pulsante do universo. Claro. Eu super indico, eu tenho todas. São leituras bem gostosas, com bastante exemplos. Muito legal. Bom, Ricardo, é isso, né? A gente está aqui tentando fazer... da minha parte, eu escutei alguns candidatos
e ver que existe muita gente pensando positivo também, né? Por mais que exista essa descrença, eu acho que tem muita gente também fazendo coisas legais, pensando em fazer coisas honestas e tentando fazer alguma coisa, né? Que cada um tem o seu dharma diferente dentro desse esse aspecto que somos seres políticos, né? E tudo que a gente faz é política, então cada um fazendo dentro do seu ambiente, né? E Brasília é uma cidade muito particular, é a capital de um país tão importante. E a gente estava aqui e estava esperando uma palavra realmente assim, falando de amor, né? Que eu acho que falta no discurso dos políticos. Mas é essencial para manter a unidade e o sentido da vida. Sim, é muito lindo. Bom, querido, muito obrigada por me receber agradeço. na sua casa. Namastê, muita paz. E vamos aí esperar os resultados da eleição com pensamento positivo. Shanti, 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 shanti.